Um grande abraço para você que está aqui na Goal. O assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro e está encerrada a 12ª rodada da terceira divisão, faltando 7 para o fim da fase classificatória. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no canal e a gente vai colocar uma meta de 100 likes para esse vídeo da Série C, fechando a rodada de número 12 do Brasileirão da terceira divisão. Vamos nessa, rodada que começou no sábado e foi ser encerrada nessa segunda-feira no Presidente Vargas, em Fortaleza. O Volta Redonda venceu o Ferroviário pelo placar de 2-0. Volta Redonda aí nos últimos 12 pontos que disputou, marcou 10, é o líder da Série C, termina essa 12ª rodada na liderança, contou aí com tropeços do Atlético e também do Botafogo. No Castelão, no mesmo horário de sábado, na tarde de sábado, a Ferroviária venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 e com os resultados ao fim da rodada se transformou na única equipe invicta da Série C, já que o Belo Botafogo acabou perdendo na segunda-feira. Ferroviária 2-0 para cima do Sampaio Corrêa. Ferroviária tem 6 vitórias e 6 empates no campeonato em 12 jogos e tá sempre aí muito bem, muito forte dentro do G8. No Frasqueirão, no final da noite de sábado, o CSA venceu o ABC por 2-0. CSA, o Azulão, 3 vitórias seguidas no campeonato e começa a pensar apenas em G8, na luta pelo acesso para a Série B do ano que vem. Já está ali na 11ª posição, bem mais próximo do 8º colocado, vencendo o ABC, que fica um pouquinho ali mais estacionado no meio da tabela. No Aníbal Toledo, uma vitória espetacular, quase que surreal do Londrina para cima da Aparecidense, com uma vitória nos acréscimos. Até os 48 minutos do segundo tempo, a Aparecidense vencia o jogo por 1-0 e o Londrina foi buscar sua vitória com gols do Daniel Amorim e do Gustavo França, vitória fundamental, se consolidando no grupo das 8 melhores. No Orlando Scarpelli, já estamos no domingo, Figueirense e Atlético empataram por 0-0. O time de São João del Rei, o Atlético, já não está naquela fase, naquele auge do início do campeonato, que ganhava de todo mundo, atropelava, mas ele vai somando uns pontos aí para garantir a sua vaga, que está quase certa na fase final. Tombense e Náutico empataram por 0-0, bom resultado para Tombense, que se mantém ali no G8, e o Náutico não consegue se aproximar da briga pelo acesso, da briga pelas vagas na fase final. No Batistão, na noite de domingo, Confiança quebrou a sequência de 4 derrotas seguidas, venceu o Ipiranga por 2-0 e saiu da zona do rebaixamento. E nessa segunda-feira tivemos o encerramento da rodada, o Remo venceu o Caxias por 4-2, a segunda vitória seguida do Leão nesse Campeonato Brasileiro da Série C, primeira vez que ele consegue isso na temporada, na temporada da Série C, e tem 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Esse bom retrospecto recente coloca o Remo na luta pelo acesso, na luta pelo G8, na luta pelas vagas na fase final. 4-2 para cima do Caxias, numa neblina brutal em Caxias do Sul, lá no Estádio Centenário. No Francisco Noveleto, São José e Floresta empataram por 0-0. São José está 7 jogos sem vitória, é o lanterna absoluto da Série C. E fechando a rodada, o São Bernardo venceu o Botafogo por 1-0, gol do Lucas Tocantins já na parte final do jogo, já aos 35 minutos do segundo tempo. A primeira derrota do Belo no campeonato, primeira derrota do Botafogo, estava invicto até aqui, e agora só a Ferroviária está invicta. O São Bernardo, inclusive, com essa vitória, ultrapassou o Botafogo, embora, claro, o Botafogo tenha um jogo a menos em relação a toda a galera do G8. Esse jogo foi lá no 1º de maio. Aqui a gente chega na página dos jogos remanejados. A gente sempre vai lembrar que em maio desse ano a gente teve uma tragédia humanitária no Rio Grande do Sul, com as enchentes que afetaram diversas cidades do estado, e as equipes gaúchas acabaram ficando isentas de atuarem pela Série C, pela Série A também, Série D, e esses jogos acabaram, que seriam realizados em maio, foram passados adiante, foram adiados, boa parte deles aí para o mês de junho e julho, e eles vão acontecendo ao longo das semanas desses jogos todos. Foram 11 adiados ao todo daquele mês de maio, 6 já foram realizados, você tem aí mais 3 que tem data para acontecer e 2 que ainda precisam ser remarcados. A gente tem aí alguns jogos, mais recentemente o Atlético venceu o São José na semana passada, daqui a 2 semanas, daqui a 10 dias mais ou menos, tem o jogo do Botafogo com o São José, enfim, para que o campeonato fique equânime, todo mundo com o mesmo número de jogos. Já estamos na classificação da Série C, Volta Redonda liderando o campeonato, 26 pontos, voltou para a liderança. Volta Redonda que tem uma campanha muito consistente, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 12 jogos, e se aproveitou, claro, dos tropeços de Atlético e Botafogo na rodada. O Atlético só empatou com o Figueirense e o Botafogo perdeu para o São Bernardo nessa segunda-feira. Segundo colocado, o Atlético tem 25 pontos. Vale destacar, o Atlético não tem jogo a menos em relação ao Volta Redonda mais. Acabou essa vantagem que o time de São João del Rei tinha em relação ao Votaço.
Eles têm o mesmo número de jogos. Terceiro lugar, o São Bernardo, com 24. Com a vitória em cima do Belo, ultrapassou o time da Paraíba, atingindo aí o terceiro lugar. Quarto lugar, Botafogo com 24, tem menos saldo que o Bernô, mas vale destacar, o Botafogo é o único time desses 8 aí dentro do G8 que tem um jogo a menos. O Botafogo tem um jogo a menos em relação ao líder Volta Redonda, ao Atlético, ao São Bernardo, a Ferroviária, Londrina, enfim, e tantos outros desse campeonato. O Botafogo, portanto, tem uma pontuação aí máxima potencial de 27. Se ele ganhar o jogo do dia 17 contra o São José, ele tem grande chance de ser líder, a depender aí dos resultados da próxima rodada, claro, mas ele tem aí uma pontuação que pode ir ao máximo a 27. Então, em pontos perdidos, ele tem a melhor campanha do campeonato. Quinto lugar, Ferroviária, 24 pontos, é a única invicta. Tem 6 vitórias e 6 empates, sempre dentro do G8. É bom destacar que essas 5 equipes aí, Volta Redonda, Atlético, São Bernardo, Botafogo e Ferroviária, estão muito próximas da classificação. Estima-se que a pontuação para garantir vaga seja de 29, 30, na pior das hipóteses 31. Então a tendência é que está todo mundo muito perto aí de garantir vaga e que todos estarão aí na fase final desses 5. A menos uma paraguaiada muito grande daqui em diante, mas é pouco provável pelo que elas têm desempenhado. Sexto lugar, Londrina com 20 pontos. Sétimo lugar, Tombense tem 19. Oitavo lugar, o Figueirense tem 18. Nesse momento, seriam as 8 equipes classificadas à fase final da Série C, que vai ser resolvida através de 2 quadrangulares semifinais, 2 grupos de 4. Jogos dentro dos grupos, os 2 melhores de cada chave avançam e sobem para a Série B de 25. No lugar, o Ipiranga com 16 pontos. O Ipiranga tem 3 jogos a menos, sempre vale a ressalva. E aí a galera que entrou na briga para valer. Remo, 10º colocado com 16. 11º CSA com 14. 3 vitórias seguidas pro Azulão. Pro Leão são 3 vitórias em 4 jogos. Galera lá de baixo que começa a crescer. 12º lugar o Náutico com 13. 13º lugar o ABC tem 13. 14º Confiança, voltando a vencer depois de 4 derrotas seguidas, tem 11. 15º lugar Ferroviário tem 11, 16º lugar o Floresta com 10, saiu da zona de rebaixamento graças ao seu empate com o São José, e a zona de rebaixamento é formada pela Aparecidense com 10 pontos, entrando pela primeira vez no Z4, 18º Sampaio Corrêa com 10 pontos, 19º lugar o Caxias com 6, 20º lugar São José com 5. Essa dupla do Rio Grande do Sul está a 7 jogos sem vencer dentro da Série C e estão compondo com força aí essa zona do rebaixamento da terceira divisão, junto de Aparecidense e Sampaio Corrêa. Vamos aos principais artilheiros, então, da Série C. Jonatas, do Atlético, tem 8 gols. Também 8 para o Ítalo Carvalho, do Volta Redonda, mas ele já foi negociado com o futebol da Coreia do Sul. Paulo Sérgio, do Náutico, tem 7 gols. Igor Bahia, do Tombense, tem 6. E também com 6 gols, Luiz Felipe, do São Bernardo. E fechando a lista, o Thiago Marques, do CSA. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 12ª rodada. Daqui em diante serão mais 7 rodadas para a gente definir as 8 que avançam para a fase final, para que a gente conheça lá na frente os 4 que vão subir para a Série B do Brasileirão. Deixa o like, se inscreva. Grande abraço!